Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Eu quero ler um verso só do capítulo 1 de Lucas. Mas tem uma mensagem para mim aqui que é muito bonita. Ela me inspira. E ela tem sido uma mensagem que é como que um guia, como que uma referência para a minha vida. E eu queria compartilhar esse mesmo sentimento com todos vocês que acompanham a gente agora aqui na sala 57. Lucas, capítulo 1. Eu gosto sempre, quando vou abrir a Bíblia, quando vou ler a Bíblia e falar sobre ela, de pedir a bênção de Deus. Pastor Wagner já orou, mas eu quero convidar você para a gente orar de novo, pedindo que Deus dirija agora esse momento de comunhão através da Bíblia. Meu Deus e Pai, nosso Deus e Pai, a Bíblia está aberta agora diante de nós, diante da tela de um celular, diante da tela de um computador, mas especialmente diante da presença do Espírito Santo. Nós queremos orar ao Senhor agora pedindo a sabedoria do céu, a sabedoria para quem vai falar e a sabedoria para quem vai ouvir. Que o Espírito Santo me ajude, Pai, a falar essa simples mensagem, mas que ela possa inspirar o nosso dia e o nosso compromisso com o Espírito Santo e com o Senhor. E, acima de tudo, que ela possa guiar a nossa vida, que ela possa alcançar cada coração, não apenas de acordo com o que vai ser falado, mas especialmente de acordo com o que cada um precisa ouvir. O alimento é um só, Pai. Eu vou falar uma única mensagem, mas o Senhor sabe que cada pessoa que está conectada com a gente agora tem uma necessidade diferente, tem uma expectativa diferente, vai sair para as atividades do dia e vão ser atividades diferentes. Que o Senhor fale a cada um aquilo que cada pessoa precisa ouvir. E que todos nós sejamos alimentados de acordo com a nossa necessidade. E a gente sinta que o Espírito Santo está falando especificamente para a gente nesse momento agora. Nós nos entregamos todos em tuas mãos e que essa mensagem seja alimento do céu para esse dia e para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu gosto muito de observar pessoas comprometidas. Por isso eu disse para vocês que o que eu vou falar hoje é um guia para mim, porque eu procuro ser na minha vida comprometido, me entregar por completo aquilo que eu faço e gosto de observar gente assim. Algum tempo atrás eu fiz uma visita à China. Interessante que no momento eu saí para tentar comprar alguma lembrança para trazer para minha família. Perdão. Saí para tentar comprar uma lembrança para minha família. E você vai naqueles ambientes de mercado popular, especialmente em Beijing ou em Pequim, na China, e fiquei impressionado. Você entra numa lojinha, por exemplo, para perguntar o preço de alguma coisa, para ver o que você pode achar curioso ali, que daria para comprar baratinho, para trazer para a família, uma lembrancinha para colocar em casa. Mas aquele pessoal cola em você e não solta mais. E você quer perguntar só um preço. E o cara segura no seu braço. E não, vem aqui, mas eu tenho outra coisa, está caro para você, eu tenho uma mais barata. Não gostou dessa, eu vou lhe oferecer aquela. E eles ficam tão em cima de você que você praticamente não consegue sair daquela lojinha sem colocar alguma coisa na sua mão, sem pagar algum dinheirinho para eles e sem comprar aquilo que você não queria comprar, não esperava comprar, mas eles acabam vendendo para você. E fiquei observando que gente comprometida, eles acreditam no produto deles. Eles acreditam que você vai comprar o produto deles e eles não largam você enquanto não venderem aquilo que eles querem. Gente comprometida, claro, comprometida com o comércio, comprometida com a venda, comprometida com o ganho, mas gente comprometida. Eu paro para observar de vez em quando, por exemplo, torcedores de futebol. Nem dá para falar muito sobre isso, porque tem um bocado de gente que tem suas preferências aqui. Mas eu gosto de observar torcedores de futebol. O povo vai para o estádio e eles se pintam de cores, eles compram a camiseta do time, cada vez que a camiseta muda, eles compram outra, eles pagam ingresso, eles gritam durante um monte de tempo. Alguns vão para a rua e se agridem, se batem e morrem por causa do time de futebol. Quando o time é campeão, esse povo vai pra rua, compra buzina, fogos de artifício. Alguns se pintam todos, até tiram sua roupa, sobem em cima de carro, vão pra praça. E eu fico pensando, é gente comprometida. Eu não vou julgar aqui a razão do comprometimento deles. Estou dizendo apenas, eles são comprometidos. É gente que acredita tanto em alguma coisa que é capaz de qualquer sacrifício por aquilo que acredita. Eu olho, por exemplo, para gente envolvida com a política. O Brasil está vivendo um momento de polarização política muito forte. Quem é de um lado mata e morre por aquele lado, quem é do outro faz qualquer sacrifício pelo outro lado. E eu fico vendo em grupos de WhatsApp, em rede social, na rua, em ambientes de família, as pessoas acreditam num candidato, acreditam num aspecto político, esquerda, direita, não importa, mas eles têm um comprometimento tão grande com aquilo que eles são capazes de perder familiares, eles são capazes de romper com a família, eles são capazes de se expor publicamente, de ser agredidos, de agredir por causa do que eles acreditam. É gente comprometida. Outra vez, eu não vou questionar aqui a qualidade desse comprometimento, nem com o que eles estão comprometidos. Mas eu repito, eu gosto de ficar observando, às vezes com tristeza, porque a gente comprometida com a coisa errada. A gente usa as ferramentas erradas para se comprometer. Mas eu gosto de observar gente comprometida. Quando a gente vai para a Bíblia tem muitos, mas muitos exemplos de gente comprometida. Gente que foi capaz de fazer qualquer sacrifício por aquilo que acreditava. E a mensagem veio para nós. E o melhor exemplo, o maior exemplo de alguém comprometido é o exemplo de Jesus, que deixou sua vida no céu, que veio aqui na terra, que viveu entre nós, que pagou o preço dos nossos pecados, que sofreu no meio da gente, que trouxe uma outra perspectiva de vida e que nos ofereceu salvação. Jesus é o maior exemplo de alguém comprometido que a gente pode ter. Mas tem um exemplo na Bíblia de uma mulher muito comprometida e que eu queria deixar para vocês hoje pela manhã. E quem sabe ela seja referência desse comprometimento que nós devemos ter. Eu gosto muito de Maria, a mãe de Jesus. Para mim, ela é um dos exemplos de alguém muito comprometido, muito comprometida dentro da história bíblica. E sabe, uma das razões por que eu acho que Maria é tão comprometida foi porque Maria é uma daquelas pessoas que na Bíblia recebeu o Espírito Santo, esse motivo pelo qual nós estamos orando. E eu creio que quando o Espírito Santo vem, nós estamos orando por ele, nós temos que estar preparados para entender o que significa recebê-lo também. Quando o Espírito Santo vem, ele coloca em nós esse comprometimento. E Maria, sem que ela tivesse pedido, o anjo do Senhor veio falar com ela e disse, você vai receber o Espírito Santo. Como eu gostaria de ter essa visita do anjo, também me dizendo, olha, você no meio de 7,9 bilhões de habitantes do mundo, você foi escolhido, você vai receber o Espírito Santo. Eu recebo todos os dias, você recebe todos os dias também. Mas eu queria receber essa porção dobrada, essa porção especial do Espírito Santo que Maria recebeu. Agora, qual foi o custo da presença do Espírito Santo na vida de Maria?
Esse é o ponto que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Maria recebeu o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo ela recebeu uma missão. O Espírito Santo não vem só para fazer a minha vida uma vida mais tranquila, para me ajudar a passar pelo crisol que a gente está estudando na lição da escola sabatina. O Espírito Santo não vem apenas para me ajudar a enfrentar os desafios que eu estou pedindo aqui, as orações que eu estou compartilhando com os meus irmãos, para me dar condições de enfrentar as lutas que eu tenho na vida. Sempre que o Espírito Santo vem, ele traz junto com ele uma missão. E Maria, quando recebeu o Espírito Santo, ela recebeu uma missão. E a missão de Maria foi ser a mãe do Salvador do mundo e enfrentar tudo aquilo que tinha a ver com isso. Você já parou para pensar no preço que Maria pagou para receber o Espírito Santo? Ou como consequência de ter recebido o Espírito Santo? Vocês lembram da história? Eu não vou ler aqui no capítulo 1 toda a história, porque ela é uma das histórias mais conhecidas pra gente. O anjo do Senhor veio até Maria e disse: bendita és entre as mulheres, e o céu escolheu você para ser, ou para ficar grávida do Espírito Santo e para ser a mãe do Salvador do mundo. E para Maria tudo aquilo foi muito complicado, muito complicado. Porque no momento que ela precisava ficar grávida pelo Espírito Santo, ela começou a entender tudo o que aquilo significava. E eu lembro, quando eu estudei, quando fiz teologia, no NASP São Paulo, antigamente chamava IAE São Paulo, eu lembro que tinha uma preceptora. Para aqueles que não têm muita familiaridade com esse nome, preceptora é a pessoa que toma conta das meninas que estudam no colégio interno. Eu estudava no colégio, eu era interno no colégio, morava dentro do colégio, e tinha um lugar onde os rapazes, meninos moravam, lá tinha o preceptor, ou vários preceptores, para cuidar do dia a dia, do comportamento do grupo, da ordem no dormitório, e tinha o lugar onde as meninas moravam, e tinha lá os preceptores que cuidavam da ordem, do dia a dia no dormitório feminino também. Lá no dormitório feminino tinha uma preceptora, que ela era muito durona, caxias, como a gente chamava, cuidava, tinha regra, tinha ordem, ela não era de muito sorriso, ela não flexibilizava muito com as meninas, e muito durona e cuidadosa como era, um dia descobriram que ela estava grávida, até porque gravidez não dá para esconder por muito tempo. Descobriram que ela estava grávida, ela era solteira, ela não era casada, e aquilo gerou um auê no colégio, muita gente comentando para lá e para cá. Imagina, ela era tão durona, ela cuidava tanto de todo mundo, não deixava as meninas fazerem nada, no final ela que estava fazendo alguma coisa. E a direção da escola chamou para conversar com ela, porque queria entender o que tinha acontecido e tinha que resolver a situação, porque ela agora não era uma referência para as meninas do colégio, porque ela tinha quebrado as regras que ela mesma ajudou a estabelecer e ajudava a implementar com as meninas. E eu lembro que ficou conhecido no colégio quando o pessoal começou a comentar. E o diretor do colégio chamou para conversar com ela e perguntou para ela quem é o pai da criança. Em outras palavras, vamos tentar ver se vocês podem ficar juntos e constituir uma família, e essa criança nasce com pai e mãe, e, enfim, quem é o pai da criança? E ela falou assim: não, a criança não tem pai. Como que não tem pai? Como é que você ficou grávida? Eu fiquei grávida do Espírito Santo. E o diretor rápido falou assim: onde mora o Espírito Santo? Você pode dar o endereço do Espírito Santo para a gente poder conversar com ele e pedir para que ele se aproxime de você e vocês tentem formar uma família? Aquilo é uma piada no colégio. Como foi grávida do Espírito Santo? Ela não quer falar quem é o nome do pai, ou qual é o nome do pai, ela está escondendo o nome do pai da criança. E foi motivo de risada, de desconfiança, de vergonha. E naquela época, eu entendi um pouco melhor o que Maria deve ter passado. Imagina, quando Maria teve que dizer para José que ela estava grávida. Bom, ele era o noivo dela, e ele naturalmente quis dizer: Maria, eu não sou o pai dessa criança. Quem é o pai da criança? E Maria tem que dizer para José: não, José, o pai da criança é o Espírito Santo. Imagina. Eu paro para pensar nas consequências de Maria ter aceitado o Espírito Santo dentro dela. Primeiro, já parou para pensar que Maria possivelmente perdeu a maior parte dos amigos dela? Ela vivia numa sociedade teocêntrica. A voz de Deus era a voz do país, era a voz da cultura. A voz de Deus guiava as famílias, guiava o povo, e quando descobriram que Maria estava grávida e solteira naquela época, há 2000 anos atrás, hoje, isso causa menos constrangimento. Mas na época, eu estou falando de uma coisa 2000 anos atrás, os amigos que eram judeus, eram devotos, eles disseram: não vou dar mais com Maria, Maria não é mais um bom exemplo, eu não quero vincular minha imagem à imagem de Maria. Maria perdeu seus amigos para ser fiel à missão que o Espírito Santo colocou no coração dela. Maria colocou em risco a reputação dela. O que vocês acham que o pessoal falava de Maria? Porque ela estava grávida, e essa gravidez não tinha pai, e ninguém sabia quem era pai, e José fazia questão de dizer que ele não era o pai da criança. Aliás, a Bíblia diz que José, ele tentou abandonar Maria em secreto, tentou fugir em segredo, para nem ficar por perto daquilo, que não dava certo, aquilo não combinava com ele. Então Maria colocou em risco a reputação dela. Mas se é pelo Espírito Santo, se é pela missão que o Senhor me deu, perdão, não importa o que vão falar de mim, não importa o que vai acontecer com a minha imagem, não importa o risco que eu vou correr, eu vou me colocar à disposição do Senhor. Se você parar para pensar um pouquinho mais, Maria colocou em risco muita coisa para poder aceitar a vontade de Deus para ela. Ela colocou em risco o casamento dela. José podia dizer assim: não quero mais casar com você. Você foi infiel a mim. E aquilo que eles construíram da maneira certa, ela era virgem, esperaram o momento do casamento, que ele podia ter ido tudo por água abaixo. Mas Maria disse: se eu tiver que perder o meu casamento para ser fiel ao chamado de Deus, eu vou perder. Maria colocou em risco a cerimônia de casamento. Não é nem o casamento em si com José. Qual era o rabino ou o pastor hoje que aceitar fazer o casamento de Maria sabendo que ela estava grávida e grávida antes do casamento? Em outras palavras, para aceitar o Espírito Santo dentro dela, ela tinha que abrir mão do sonho de toda moça naquela época, que esperava aquela festa que durava uma semana, que esperava a cerimônia religiosa, que era feita de vários elementos simbólicos, e Maria esperou. Maria fez tudo certinho com José, e de repente Deus entra no meio do caminho e fala: o Espírito Santo vai descer sobre você, e para ele descer sobre você, os seus sonhos vão ter que ser todos eles abandonados. E Maria aceitou abrir mão da cerimônia de casamento que ela esperou para ser fiel ao chamado de Deus. E sabe o que mais me chama a atenção? Maria aceitou abrir mão da própria vida para ser fiel ao plano de Deus, porque as leis daquela época indicavam que uma mulher, na condição dela, que teve envolvimento com outra pessoa antes do casamento, porque aquilo que as pessoas iam interpretar, ela podia ser apedrejada até a morte. E Maria podia ser mal interpretada,
Podiam entender que ela estava contando só uma história sobre esse negócio de Espírito Santo, mas no fundo era uma imoralidade da parte dela, e ela podia ser condenada, apedrejada e podia morrer, mesmo depois que o filho que estaria no ventre dela nascesse. Isso ainda podia acontecer. E Maria se dispôs a colocar em jogo seus amigos, colocar em jogo a sua reputação, colocar em jogo o seu casamento, colocar em jogo a sua cerimônia de casamento e colocar em jogo, em risco, a sua própria vida. Tudo para receber o Espírito Santo dentro dela. E aí eu queria que você lesse comigo um verso da Bíblia que está em Lucas capítulo 1 e o verso 38. Qual foi a resposta de Maria? Quando o anjo apareceu e disse para ela que ela seria cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habitaria nela e que faria uma obra através dela. Olha o que Maria disse. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. E a Bíblia diz que então o anjo foi embora. A resposta de Maria, a palavra do anjo e a promessa do Espírito Santo foi: eu estou aqui, eu estou pronta, que aconteça em mim o que o anjo falou. E no momento em que ela disse: eu estou pronto, o anjo foi embora e o Espírito Santo começou uma obra em Maria e através de Maria. E, gente, eu queria só chamar a atenção de vocês hoje. E a pergunta que eu queria deixar para cada um, que está orando pelo batismo do Espírito Santo, que está clamando pela presença do Espírito Santo, que quer ser purificado pelo Espírito Santo, que quer fazer parte do alto clamor e ser usado pelo Espírito Santo. Até que ponto você está disposto ou disposta a se sacrificar por aquilo que o Espírito Santo tem para você? Eu disse no começo que eu gosto de observar gente comprometida. E eu citei para vocês exemplo de vendedor na China comprometido. Citei para vocês exemplo de torcedores de futebol comprometidos. Citei para vocês exemplo de pessoas que têm tendências políticas comprometidos. E eu às vezes paro para pensar. Esses 3 exemplos, e podia haver muitos outros mais, esses exemplos todos são de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Eles têm compromisso com eles mesmos, eles têm compromisso com o time de futebol, eles têm compromisso com o lucro no final do mês, eles têm compromisso com líderes dessa terra, com partidos políticos. Se esse pessoal está dando a sua própria vida, se esse pessoal está se comprometendo ao extremo com aquilo que eles acreditam, a minha pergunta para vocês, eu queria deixar essa pergunta hoje, nesse momento de reflexão: qual é o tamanho do seu compromisso com a causa certa? Se eles que estão comprometidos, na maior parte dos casos, com a causa errada, estão entregando sua vida, o seu tempo, as suas prioridades, a sua imagem pela causa errada, o que você é capaz de fazer pela causa certa? Qual o tamanho da sua entrega? Qual o tamanho do seu comprometimento? Eu sei que ele é grande, é por isso que você acorda todo dia cedo e às 5 horas está participando aqui da sala 57. Mas quem sabe o Espírito Santo está pedindo mais de você. E a minha pergunta é: qual é o tamanho do seu compromisso pelos planos de Deus? Se o Espírito Santo descer sobre você hoje e virar sua vida de cabeça para baixo, se o Espírito Santo descer sobre você hoje e mudar completamente os seus planos, os planos que você tinha para o futuro, se o Espírito Santo descer sobre você hoje, ao invés de trazer paz para o seu coração, ele revolucionar a sua vida e colocar você num crisol, porque o que ele tem para você é uma missão difícil, complicada e que vai desgastar os seus dias. A minha pergunta é: você tem um comprometimento como o de Maria, suficiente e capaz de colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, pode tomar os meus planos para o futuro e acabar com todos eles e reescrever a minha história. Senhor, pode tirar minha paz. Pode tirar minha paz. Pode tornar minha vida um terremoto, uma tempestade, com lutas, com dificuldades, com oposição e com muitas coisas mais. Porque eu estou aqui com Maria. Seja feita em mim, aconteça comigo aquilo que o Senhor falou. Eu coloco a minha vida à disposição do Espírito Santo. Você sabe que às vezes é fácil orar pelo Espírito Santo. Às vezes é fácil ler sobre o Espírito Santo. Às vezes é fácil lembrar do que o Espírito Santo fez na vida da igreja cristã primitiva. Às vezes é fácil ouvir histórias de milagres que o Espírito Santo está fazendo na vida de outros. Mas o desafio é ser realmente esse vaso totalmente aberto, totalmente limpo, totalmente preparado para receber o Espírito Santo e estar disposta ou estar disposto a permitir que o Espírito Santo faça em nós o que ele quer fazer. Eu não sei qual é a missão que o Espírito Santo tem para você. Eu não sei. Talvez ele já esteja fazendo alguma coisa grande através de algumas pessoas aqui. Ou talvez alguns de nós estamos orando ainda sem ter ideia do que é que o Espírito Santo vai fazer por nós e através de nós. Mas eu quero pedir apenas para você: seja comprometida. Seja comprometido. Ore a Deus. E no momento que o Espírito Santo habitar plenamente em você, quando a chuva serôdia acontecer na sua vida, quando o derramamento do Espírito Santo for real, por favor, repita a história de Maria. E tenha comprometimento total. Porque o Deus que chama, o Espírito Santo que habita em alguém e entrega uma missão especial, ele vai com a gente até o fim. Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês nessa jornada da busca pelo Espírito Santo. Ore ao Senhor. Peça pelo Espírito Santo. Peça os milagres. Mas esteja disposta e disposto a ser comprometido para permitir que Deus faça na sua vida o que ele tem para você. Repito, se ele virar sua vida de cabeça para baixo, e esse for o plano do Senhor para você, aceite, siga em frente, porque mais vale a coroa da glória no reino dos céus do que qualquer outra coisa nessa terra. O mais importante para a gente é sentir que a gente está nas mãos de Deus. O mais importante para a gente é saber que o Espírito Santo está usando a gente e que aquilo que a gente está fazendo é a vontade do Senhor. Se isso está acontecendo, ou se isso vai acontecer, descanse em paz, siga em frente, e assim como o Senhor ainda nessa vida recompensou Maria, ele vai ter também uma recompensa para você, porque o Espírito Santo não dá para nós desafios grandes que a gente não veja um pouquinho do resultado deles ainda nessa vida. E a gente vai entender depois completamente o porquê de todos eles no reino dos céus. Obrigado, gente, pelo tempo. Obrigado, pastor Wagner, pela oportunidade. E a única mensagem que eu quero deixar apenas é: esteja disposto ou disposta a ser usado. E se isso acontecer, que o seu comprometimento seja total para que o Espírito Santo faça em você o que ele realmente tem planejado e que vai fazer a diferença na sua vida e através da sua vida vai desaguar na vida de muita gente mais.